vezes o juiz vai proferir a sentença e ele verifica que existe ainda algum vício a ser regularizado, e ele vai fazer isso. Então, tudo isso é atividade saneadora. Mas, quando nós estamos falando aqui do saneamento especificamente, que está previsto ali no artigo 357, nós estamos falando desse momento processual, que é uma das opções, das 3 opções, que é colocada ao juiz, para que ele tome quando ele vai fazer o julgamento conforme o estado do processo. Que quer dizer exatamente isso, analisar o estado em que o processo se encontra, para verificar o que é que ele deve fazer a partir daí. Então, nesse momento processual, que vai ocorrer a partir do término das providências preliminares, que ele começa a determinar após a contestação, começando com a determinação para a réplica, regularização de todos os vícios que ele, juiz, possa ter verificado de ofício, ou que o réu possa ter alegado na contestação como preliminar. Então, determinou ao autor que regularize. Então, no término dessas providências preliminares, ele toma o processo para si e, dependendo se os vícios foram regularizados, se há vícios que não tem jeito mesmo de ser regularizado. A professora Tereza ontem disse que todos os vícios devem ser regularizados hoje em dia. Mas existem alguns, no meu modo de ver, que ainda não há essa possibilidade. Por exemplo, a ilegitimidade no polo ativo. Muitas vezes não há condições de regularizar. Se você tem a ilegitimidade porque colocou-se no polo ativo a pessoa que já falecida e deveria ser o espólio, ok, aí dá para regularizar. Mas se o problema da ilegitimidade for o equívoco em quem está em juízo atuando, não é possível, a não ser que a gente pense como o professor Bedak. Eu gosto muito do livro dele, Técnica Processual e Efetividade do Processo, e ele propõe que, quando exista a ilegitimidade no polo ativo, que o juiz, percebendo quem é o verdadeiro polo ativo, vá determinar que essa pessoa que está de fora seja citada para vir ocupar o lugar do autor que promoveu a ação e é polo passivo e legítimo. Eu não consigo concordar com essa ideia. Então, a não ser que a gente concorde com o professor Bedak, não há como regularizar, por exemplo, a ilegitimidade no polo ativo. Então, nesse momento processual em que o juiz tomou o processo para fazer essa análise, ele tem 3 opções. Então, se há vícios desse tipo que não é possível regularizar, ele vai extinguir o processo, sem julgamento de mérito ou até com julgamento de mérito, caso, por exemplo, de prescrição e decadência. Ele pode, se o processo estiver isento de vícios, de irregularidades, e ele verifica que não há necessidade de mais provas, prova é só documental, a matéria é só de direito, os pedidos estão incontroversos, como ontem também falou o professor Cássio Carpinella. Então, não há mais necessidade de provas, não há necessidade de abrir a instrução processual, ele julga antecipadamente o mérito. Pode fazer o julgamento antecipado parcial, mas, nesse caso, a gente tem que lembrar que os pedidos que não forem objeto do julgamento antecipado parcial também vão passar pela fase de saneamento, pela decisão de saneamento, né? Então, se não é nenhum desses 2 casos, aí sim ele parte para a terceira hipótese, que é a decisão de saneamento em si, certo? Nós não podemos confundir, até o final eu me acostumo com isso, nós não podemos confundir a fase de saneamento com a decisão de saneamento. A partir do início das providências preliminares, ali depois da contestação, quando o juiz determina ao autor que faça a réplica e começa a determinar também a regularização dos vícios e termina por determinar a especificação de provas, nós temos aí a fase de saneamento. Eu imagino como se fosse um rio correndo. O rio vem caminhando e ele vai desembocar na foz, que é a decisão de saneamento. A decisão de saneamento ela é declaratória
de que o processo está isento de vícios. Então, a gente não pode pensar que a decisão de saneamento ela é ainda saneadora de algum vício, porque se nesse momento o juiz verificar que existe algum vício ainda a ser sanado, ele deve fazer isso antes de proferir a decisão de saneamento, né? Então, veja bem, quando o juiz profere a decisão de saneamento, essa decisão vai ter por finalidade, em primeiro lugar, obter uma declaração de que o processo está livre de vícios e de nulidades. Depois vai separar a fase postulatória da fase instrutória, iniciando aí, então, a fase de colheita de provas, né? Vai estabilizar a demanda, como eu já disse, né? A partir desse momento não podemos mais alterar pedido e causa de pedir, e, principalmente, vai organizar o processo com vistas à instrução e julgamento. Eu entendo até que foi de muito boa escolha a modificação, que pode parecer uma simples modificação, que foi feita ali no capítulo do saneamento, que diz saneamento e organização do processo. Porque, na verdade, na decisão de saneamento, nós não temos só a declaração de que o processo está isento de vícios, né? Aquele momento em que o juiz vai dizer partes capazes, legítimas, muito bem representadas, há interesse processual. Não é só isso que ele vai fazer, né? Ele também vai determinar como será realizada a instrução processual, quais são os pontos controvertidos e as provas que serão realizadas. Então, há uma organização aí também do processo. Então, muito salutar, muito bem-vinda a essa pequena modificação aí na nomenclatura. Então, a decisão de saneamento, ela contém um juízo positivo de admissibilidade, porque nós verificamos aqui que há uma declaração de que o processo está apto a seguir, as condições de ação, os pressupostos processuais foram respeitados, e também há um juízo positivo de validade do processo. Então, o juiz afasta qualquer nulidade que venha existir, ou porque foram regularizadas, ou porque não existiam, ou porque ele acabou deixando de lado em prol da primazia do mérito, né? No novo CPC, nós temos 3 espécies de saneamento, tudo ali no artigo 357. No caput, nós encontramos o saneamento por meio de decisão, que é o mais comum, aquele que a gente já está mais acostumado, né? Depois nós temos o saneamento consensual, no parágrafo 2º, e o saneamento compartilhado, no parágrafo 3º. Então, a gente vai falar agora sobre isso. Vamos começar com o saneamento por meio de decisão. É o saneamento, como eu disse, o mais tradicional, aquele que o juiz faz por meio de decisão. Ele decide, então, abrir a fase de instrução processual e declara que o processo está isento de vícios após o término da fase de providências preliminares. Esse saneamento é feito por ele por uma decisão. Se nós lembrarmos, no CPC de 73, havia, inclusive, a previsão daquela audiência do 331, a audiência preliminar, em que, se não houvesse acordo, o juiz deveria fazer esse saneamento. Então, havia uma possibilidade do saneamento ser feito de forma oral, mas quase nunca, pelo menos lá em São Paulo, a gente não via isso acontecer. Sempre havia a decisão por escrita mesmo, né? E é assim que há essa previsão. Se for o saneamento por meio de decisão, ela vai ser proferida pelo juiz, sem a participação das partes aqui. É claro que elas influíram ali até chegar a esse momento, no contraditório, mas a decisão parte do juiz, né? Qual é o conteúdo dessa decisão que vai ser proferida pelo juiz? Então, em primeiro lugar, a declaração de que o processo está isento de vícios, está hábil a ter a sua continuidade, sendo plenamente válido. Então, ele vai decidir sobre as questões processuais que foram apresentadas e ele decide, inclusive, sobre incidentes processuais apresentados. Por exemplo, ele pode decidir sobre as arguições de incompetência
que tiverem sido realizadas. Ele pode fazer isso através dessa decisão também, né? Ele vai fixar os pontos controvertidos, aqueles que serão objeto de prova, as questões de fato e também as questões de direito que sejam relevantes para a decisão de mérito. Ele vai determinar os meios de prova a serem produzidos, vai tratar da regra do ônus da prova, inclusive, aqui é um momento específico para a aplicação da teoria da carga dinâmica, que está prevista ali no artigo 373. O professor Cássio Carpinello Bueno mencionou ontem também aqui na palestra dele sobre isso, falando do equívoco de se pensar da regra, que seria uma regra de julgamento. Aqui nós vemos bem que é uma regra de procedimento, porque esse é o momento processual para o juiz decidir se vai alterar a regra do ônus da prova e como isso vai ser feito, principalmente para não ferir o princípio do contraditório. Então, é essencial que ele o faça nesse momento do saneamento. Nós temos aí um jogo jogado às claras, né? Até pelo princípio da cooperação. Então, esse é o momento processual que faz com que o juiz determine qualquer alteração em relação à regra do ônus da prova. Então, se ele entender que é caso de provas orais, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento também nessa audiência e vai determinar às partes o prazo para o rol de testemunhas. Se for caso de prova pericial, nesse momento ele designa o perito e abre para as partes também prazo para apresentarem os seus quesitos e os assistentes técnicos. Então, tudo isso vai pontuar essa decisão de saneamento, organizando, então, aí a instrução processual, né? Bom, esse saneamento que acabamos de falar é o mais tradicional e eu entendo que talvez vá continuar sendo o mais comum que vá acontecer nos processos. Mas o novo CPC trouxe duas novidades. A primeira é o saneamento consensual. Está previsto no parágrafo 2º, que eu copiei aí para vocês verem, né, que as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato ou de direito a que se refere os incisos 2 e 4. Os incisos 2 e 4, eles vão tratar das questões de fato e os meios de prova dessas questões e as questões de direito que sejam relevantes para a decisão de mérito. Então, aqui nós vemos um verdadeiro negócio jurídico processual. As partes apresentam ao juiz a avença que fizeram sobre como será organizada a instrução processual. Então, elas vão tratar dos pontos controvertidos, que serão objetos de prova, e quais serão esses meios de prova, e podem até trazer como esses meios de prova serão realizados, e tentar também trazer uma possível calendarização. Acho até que caberia aqui, mas a gente tem que lembrar sempre, como... Agora me esqueci, o jogador lá na Copa de 70, acho que é o Garrincha, que disse que não adiantava eles combinarem ali como seriam as jogadas, sem contar para o adversário que ia ser feito desse jeito. Então, para a calendarização, eu entendo que seja importante a participação do juiz, porque ele que tem que ver como que está a pauta dele, como que ele pode organizar aquelas datas e aqueles prazos para que a prova seja colhida, né? Mas as partes apresentam ao juiz e ele deve verificar se cabe homologar daquela maneira, né? É claro que o juiz vai exercer um controle sobre esse negócio jurídico processual, maior até do que os outros negócios jurídicos processuais, porque esse é um dos poucos exemplos que nós temos no Código de que o negócio jurídico processual precisa da homologação do juiz. Em geral, os negócios jurídicos processuais não precisam, mas o saneamento consensual, ele, com a previsão expressa, nós vemos aí no parágrafo 2º, ele depende da homologação do juiz, e isso será uma condição de eficácia desse negócio jurídico processual. Então, olha lá, eu coloquei, uma condição de eficácia. Se não for
se o juiz se não passar pela homologação do juiz, ele não vai ter nenhuma eficácia em relação às partes. As partes se vinculam a esse negócio jurídico processual, porque pela manifestação de vontade que fizeram, a gente chama de autovinculação, e o juiz se vincula também, não só porque ele homologa, mas também pelo dever de prestar a tutela jurisdicional. Ele analisou aquele negócio jurídico processual e aprovou, verificou que não há nenhuma nulidade em relação a ele e homologou, então ele também fica vinculado a esse negócio. Então, vincula tanto as partes como o juiz, que não podem voltar atrás naquilo que ficou determinado. Mas é preciso que a gente pontue algumas coisas. Nesse negócio jurídico processual que será apresentado pelas partes para o saneamento, de modo algum, no meu modo de ver, as partes podem apresentar a declaração de que o processo está isento de vícios. Isso cabe à prestação da tutela jurisdicional, que é do órgão julgador. É ele que tem que fazer essa análise. Então, não me parece adequado que as partes venham dizer que afastam todos os vícios que existam no processo e que ele deve seguir adiante porque está formalmente perfeito, né? Vamos dizer assim. Eu entendo que isso não pode ser feito. Eu, no início, quando comecei a verificar essa questão dos negócios jurídicos processuais, eu era muito avessa aos negócios jurídicos processuais. Estava até conversando com o meu amigo, professor Sérgio Shimura, agora no início, né, Sérgio, que dificilmente os negócios jurídicos processuais talvez venham pegar, né, nós estamos dizendo assim, né, Shimura? Porque, até agora, o Shimura, que é desembargador, ele me disse, não vi nenhum negócio jurídico processual ainda. E eu acho que, talvez, nós precisamos, primeiro, modificar os nossos paradigmas, modificar a nossa mentalidade como advogados, para que a gente possa realmente ter conversa com a parte contrária para acertar como será feito o procedimento, né? Eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade para os negócios jurídicos processuais. Então, estava dizendo, no começo eu era muito avessa. Depois, lendo e estudando mais um pouquinho, eu agora aceito um pouquinho mais. Mas há ainda coisas que eu não me parecem que sejam favoráveis, né? Por exemplo, se você tem um processo que depende de prova pericial, fazer um acordo para dizer, não vamos realizar prova pericial nesse processo. Então, pelo menos em relação aos meus clientes, eu jamais assinaria um acordo desse. Eu acho que sempre aí uma parte vai ficar prejudicada. A parte autora, por exemplo, que depende daquela prova pericial para provar as suas alegações, porque se ela não fizer, claramente o juiz vai julgar improcedente, porque não tem a prova daquele fato. Então, é temerário um acordo nesse sentido, né? Então, penso também que, para afastar uma norma que seja necessária, que seja aplicada para um caso, por exemplo, se você tem questão que versa sobre consumidor, aí você vai fazendo um negócio jurídico processual que o juiz não deverá usar o Código de Defesa do Consumidor. Eu entendo que não, principalmente porque isso afasta a cognição do juiz sobre aquele conflito de interesses. E tudo que interfere com a cognição judicial, me parece que não cabe para o negócio jurídico processual, né? Então, acho que também um fato que seja relevante para aquela demanda de ser provado, não poderíamos afastar esse fato. Então, eu ainda tenho algumas reticências aos negócios jurídicos processuais, no sentido de que as partes podem tudo e que vamos fazer dessa forma. Eu penso que aí, nesse caso, o juiz deve, sim, controlar e verificar se isso vai prejudicar muito uma delas e impedir que esse negócio seja feito dessa maneira, né? Então, mas, veja, o saneamento consensual, e o compartilhado também, eu posso dizer,
Aqui a gente vê a verdadeira manifestação do princípio da cooperação, né? E não se trata de dizer que é o processo civil do arco-íris, as partes alegremente de mão dadas, uma fazendo prova para a outra. Essa é uma visão errada do princípio da cooperação. Jamais pode entendê-lo dessa maneira, né? Aqui, no saneamento consensual e principalmente no compartilhado, a gente vê as partes interferindo em como será organizado a fase de instrução processual. Precisa ter boa conversa, né? Porque como é que vão chegar a um acordo sobre o procedimento se não conseguem se entender, né? Nem conversar sobre o assunto? Então, claro, precisamos mudar paradigmas, mas não é totalmente impossível de ser feito, né? Não estou conseguindo. Ah, já sei, estava apertando errado. Ai, meu Deus. Agora vamos falar do saneamento compartilhado, está no parágrafo 3º. Então, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o júri designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as suas alegações. Veja, nesse saneamento compartilhado, a diferença é que o juiz convocará as partes para que venham à sede do juízo para conversar com ele e, juntos, os 3 sujeitos, tirarem o que deve ser feito para organizar essa fase de instrução processual. O Código fala em causas que apresentem complexidade, né? Mas será que só para as causas complexas é que a gente deve realmente pensar no saneamento compartilhado? Eu entendo que não. Sempre que o juiz, a bem do procedimento, entenda que é melhor conversarem para organizarem juntos como será feita a instrução processual, ele deve fazer. Inclusive, não vejo nenhum impedimento em que um saneamento que veio através das partes, como um saneamento consensual, possa ser transformado num saneamento compartilhado. Então, o juiz recebe o saneamento consensual e, antes de homologar, ele convida as partes para que venham à sede do juízo para conversarem a respeito. Como eu disse, aqui a gente vê mesmo a manifestação do princípio da cooperação, e não é a partes fazendo uma prova pela outra, mas sim organizando melhor como a instrução será feita. Então, por exemplo, se você tem um caso em que há várias perícias complexas, precisa organizar qual prova pericial seria melhor ser feita primeiro. As partes podem dizer quem serão os peritos, isso no consensual também pode. Então, já organizar peritos, assistentes técnicos, já apresenta logo os quesitos, o juiz apresenta o deles, as partes também. Podem organizar como será feita a instrução processual, se primeiro vão ser ouvidas testemunhas, depois as partes ou não, que parte é ouvida primeiro, que testemunhas são ouvidas em primeiro lugar. Enfim, se vai fazer contradita ou não, se deixam de lado a contradita, ou até já estabelece qual é a testemunha que vai ser ouvida e se todos concordam que aquela testemunha seja ouvida. Então, tudo isso já vem organizado para que a instrução corra da maneira como previram e determinaram e acordaram ali junto com o juiz, né? Eu acho que esse é o saneamento mais salutar, porque, principalmente se vai fazer a calendarização, escolhendo prazos e datas, a participação do juiz ali é essencial, como eu já disse. Então, me parece o saneamento mais coerente e que traduz bem o que é o princípio da cooperação, né? Então, as partes ajudando a organizar a fase de instrução processual. O parágrafo 5º do 357, ele determina que, nesse momento do saneamento compartilhado, as partes já devam levar para o juiz o seu rol de testemunhas. Então, convocados para um saneamento compartilhado, já levem o rol de testemunhas, porque isso já ficará ali definido, né? Agora,
Aqui eu quis falar um pouquinho mais da calendarização, para a gente perceber também, a gente tem que agora olhar para o artigo 191 e verificar se é feita a calendarização, o calendário vincula as partes e o juiz. Então, não há possibilidade de depois voltarem atrás naquelas datas. Não será feita a intimação dos atos que constam do calendário. Então, você já sai da audiência do saneamento compartilhado, ou se isso constou lá no consensual, já com as determinações das datas e dos prazos que você tem que cumprir. Não vai sair intimação. Então, é o advogado que tem que controlar isso através das suas agendas e verificar esses prazos. Não mais será intimado, nem de audiência que ocorrerá, nada disso. Então, ele tem que ficar prestar bastante atenção nessa questão, né? Não pode mais ser modificado, e se não for possível o cumprimento dessa calendarização, esse acordo vai perder totalmente a eficácia, né? Me parece que a calendarização não pode incluir uma data para o juiz proferir a sentença, porque isso poderia ferir a ordem cronológica. Então, talvez o que o juiz pudesse fazer é que realmente vai proferir a sentença na audiência de instrução. Isso pode acontecer, mas não marcar uma data específica para proferir uma sentença. Aqui também, ainda falando da calendarização, então, é também um negócio jurídico que é chamado de plurilateral, depende da vontade das partes e do juiz, e o juiz também deve controlar, né? O momento propício até para uma calendarização, eu penso que seria lá no início, na primeira audiência, aquela audiência de conciliação, talvez ali pudesse haver uma calendarização. Mas isso vai ser muito difícil de acontecer, então, no momento do saneamento, ainda é um momento adequado para se fazer a calendarização, né? E aqui, por fim, né, já terminando, que o meu tempo acho que já está acabando, só por fim falar que, conforme o 357, parágrafo 1º, depois da decisão de saneamento, as partes têm 5 dias para solicitar ajustes, depois desses 5 dias a decisão se torna estável. E a gente precisa entender o que significa essa estabilização, né? Estável, aqui, significa que, depois desses 5 dias, preclui o direito das partes impugnarem essa decisão de saneamento. Apesar de ser uma decisão interlocutória, ela não será sujeita a regime de agravo de instrumento. Não está prevista ali no rol do agravo, embora a gente tenha que lembrar o quê? Todas as determinações de aplicação da teoria da carga dinâmica estão sujeitas ao contraditório. Se o juiz decidir alguma coisa sobre convenção de arbitragem também, e lembrar que a matéria de ordem pública não preclui. Então, matéria de ordem pública é passível, sim, de ser impugnada pelas partes a qualquer tempo e grau de jurisdição, e o juiz também, para ele, não preclui nessa questão da matéria de ordem pública, porque ele também pode voltar atrás, embora a gente tenha vozes em contrário, pelo nosso sistema, o juiz pode, sim, mesmo que ele tenha no saneamento dito que o processo estava isento de vícios, no momento de proferir a sentença, ele percebeu mais algum vício, nada impede que ele venha a reconhecer, e mesmo algum vício que ele já tenha tratado na decisão de saneamento, ele pode rever na sua sentença. Agora, conforme Caso Scarpinella Bueno, isso só para terminar, eu já sei que meu tempo está esgotado, só para terminar, dizer isso, conforme Caso Scarpinella Bueno, nem na apelação nós poderemos mais tratar dessas questões do saneamento. Então, não cabe nem agravo e nem apelação. E é coerente para dizer o que é o estável, porque se fosse para ser como qualquer decisão interlocutória que não está sujeita ao agravo, não precisaria o legislador ter dito aí que ela se torna estável, né? Então, na verdade, nós não vamos poder mais nos manifestar sobre essa decisão de saneamento, o que me preocupa um pouco. E só para terminar, me parece que essa estabilização se refere às 3 formas de saneamento, não só ao saneamento por meio de decisão, por isso que eu deixei para o final. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído para esclarecer essas questões a respeito do saneamento, e muito obrigada por me ouvirem.